Olá, tenho uma pergunta. Você tinha medo do bicho-papão? Ele te fazia ficar a noite toda abaixo do cobertor. Fazia você encher o saco dos seus pais para olharem abaixo da sua cama, só para eles mentirem para você dizendo que não há nada lá. Afinal você sabe que tem algo lá embaixo. Algo que provavelmente vai querer usar seus ossos como palitos de dente. Mas não são esses que vamos falar hoje, e sim de um que não fica abaixo da sua cama, mas senta ao seu lado e te observa dormindo. Então hoje apresentamos a criatura chamada Hank. Eu sou o gerente e esse é o Armazém 616. O Hank é descrito como uma criatura humanoide, sem pelos, de pele branca acinzentada, e olhos completamente negros. É descrito como bem magro e alto. Algumas pessoas que o viram descrevem ele como parecendo com um cachorro pelado que anda sobre duas pernas. Alguns acham que ele é um alienígena, outros que ele é uma assombração. Há vários relatos de encontros com o Hank que ocorreram desde o século XII, em 4 continentes diferentes. Em cada um desses relatos, as histórias eram muito parecidas. De acordo com a lenda, o Hank é uma criatura que entra no seu quarto à noite, e senta na beirada de sua cama. Se a pessoa acordar no meio da noite, e o Hank perceber que a pessoa o viu antes da 4ª noite, ele vai matar a pessoa, mas não vai se alimentar dela. De acordo com blogs, livros, relatos, etc. Na primeira noite, a pessoa somente sente a presença do Hank. Na segunda noite, a pessoa pode vê-lo sentado na beirada da cama de costas para você. Na terceira noite, o Hank fica olhando fixamente com seus olhos negros para a pessoa. Na 4ª noite, não há mais escapatória. O Hank vai matar a pessoa e se alimentar dela. Ele consegue entrar no quarto sem fazer barulho, ou seja, você só saberá que ele está no quarto quando ele já estiver na sua cama. Os meios que utiliza para entrar nas casas ainda é desconhecido. O Hank tem, para nossa sorte, apenas uma vítima por vez, ou seja, mesmo se você dormir em um quarto cheio de pessoas, ele só atacará uma dessas pessoas. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide despertou o interesse da mídia local antes de um breve apagão. Pouco ou nenhuma informação foi deixada intacta. Focado principalmente na zona rural do estado de Nova York, uma vez encontrado em Idaho, uma testemunha autoproclamada contou histórias de seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Emoções variaram de níveis extremamente traumáticos de medo e desconforto, a um sentimento quase infantil de diversão e curiosidade. Enquanto suas versões publicadas não estão mais no registro, as memórias permaneceram poderosas. Várias das partes envolvidas começaram a procurar respostas naquele ano. Agora vou contar alguns relatos envolvendo o Hank. Uma nota de suicídio. Encontrado na mesma caixa de madeira 2 envelopes vazios dirigidos a William e Rose, e uma carta pessoal solta sem envelope, ano 1964. Enquanto eu me preparo para tirar a minha vida, eu sinto que é necessário para amenizar qualquer culpa ou dor que tenho introduzido através deste ato. Isso não é culpa de ninguém além dele. Pela primeira vez eu acordei e senti sua presença. E quando eu acordei eu vi sua forma. Uma vez acordei e ouvi a voz dele, e olhei em seus olhos. Eu não consigo dormir sem medo do que eu possa acordar ao lado. Não posso mais acordar. Adeus. A página de diário, traduzido do espanhol, ano 1880. Querida Aline, eu orei por você. Ele falou seu nome. Experiência de um marinheiro. Ano 1691. Ele veio para mim em meu sono. No pé da minha cama eu senti uma sensação. Ele levou tudo. Nós devemos retornar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui novamente a pedido do Hank. De uma testemunha. 2006. 3 anos atrás, eu tinha acabado de voltar de uma viagem das cataratas do Niágara com a minha família no dia 4 de julho. Estávamos todos muito exaustos depois de um longo dia de dirigir. Então meu marido e eu colocamos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, acordei pensando que meu marido tinha se levantado para usar o banheiro. Eu usei o momento para roubar de volta as cobertas, apenas para acordá-lo no processo. Eu me desculpei e perguntei a ele se ele saiu da cama. Quando ele se virou para mim,
Ele engasgou e tirou os pés do fim da cama tão rapidamente que seu joelho quase me derrubou da cama. Ele, então, me agarrou e não disse nada. Após meus olhos se ajustarem para a escuridão por meio segundo, eu fui capaz de ver o que causou a reação estranha. Ao pé da cama, sentado de costas para nós, havia o que parecia ser um homem nu, ou um grande cachorro sem pelo de algum tipo. A posição de seu corpo era perturbadora e pouco natural, como se tivesse sido atropelado por um carro ou algo assim. Por alguma razão, eu não estava com medo, mas estava preocupada quanto à sua condição. Neste ponto, eu estava um pouco pensativa se devíamos ajudá-lo. Meu marido estava espiando por cima do braço e joelho, dobrado em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim antes de voltar para a criatura. Em um movimento, a criatura se mexeu ao lado da cama, e depois arrastou rapidamente ao longo da cama, até que foi a menos de 1 metro do rosto de meu marido. A criatura estava completamente em silêncio por cerca de 30 segundos, ou provavelmente mais perto de 5, só parecia um momento, só olhando para o meu marido. A criatura então colocou sua mão em seu joelho e correu para o corredor, em direção ao quarto das crianças. Gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes de ele machucar meus filhos. Quando cheguei ao corredor, a luz do quarto foi o suficiente para vê-lo agachado e debruçado sobre a cerca de 20 pés de distância. Ele se virou e olhou diretamente para mim, coberto de sangue. Eu virei o interruptor na parede e vi minha filha Clara. A criatura descia as escadas enquanto meu marido e eu corríamos para ajudar a nossa filha. Ela estava gravemente ferida e falou apenas mais uma vez em sua curta vida. Ela disse: "Ele é o Hank." Meu marido jogou o carro em um lago naquela noite, enquanto levávamos a nossa filha para o hospital. Eles não sobreviveram. Sendo uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi útil no início, e no jornal local teve muito interesse também. No entanto, a história nunca foi publicada e os jornais locais perderam interesse. Durante vários meses, meu filho Justin e eu ficamos em um hotel perto da casa do meu pai. Depois que decidi voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinha. Eu finalmente localizei um homem na cidade mais próxima que tinha uma história similar. Entramos em contato e começaram a falar sobre nossas experiências. Ele sabia de outras 2 pessoas em Nova York que tinham visto a criatura, agora referida como Hack. Nós 4 levamos cerca de 2 sólidos anos de caça na internet e escrevendo para chegar a uma pequena coleção do que acreditamos ser contas do Hack. Nenhuma delas deu todos os detalhes, história ou acompanhamento. Uma revista tinha uma entrada que envolve a criatura em suas primeiras 3 páginas, e nunca mencionada de novo. O diário de bordo de um navio explicou nada sobre o encontro, dizendo apenas que eles foram orientados a deixar pelo Hank. Essa foi a última entrada no diário. Houve, no entanto, muitos casos em que a visita da criatura era uma de uma série de visitas com a mesma pessoa. Várias pessoas também mencionaram o que está sendo falado, incluindo minha filha. Isso nos levou a perguntar se o Hack tinha visitado qualquer um de nós antes do nosso último encontro. Deixei um gravador digital perto da minha cama e deixei ligado a noite toda, todas as noites, durante 2 semanas. Eu tediosamente ouvia meus sons rolando na minha cama todos os dias quando eu acordei. Até o final da 2ª semana, eu estava bastante acostumado com o som ocasional de sono enquanto corria através da gravação em 8 vezes a velocidade normal. Isso ainda levou quase 1 hora todos os dias. No primeiro dia da 3ª semana, eu pensei ter ouvido algo diferente. O que eu encontrei foi uma voz estridente. Eu não consegui ouvi-lo tempo suficiente para sequer começar a transcrevê-lo. Eu não deixei ninguém ouvi-lo ainda. Tudo que eu sei é que eu já ouvi isso antes. E agora eu acredito que ele falou quando ele estava sentado na frente do meu marido. Não me lembro de ouvir nada no momento, mas por alguma razão, a voz no gravador imediatamente me traz de volta a esse momento. Os pensamentos que deve ter passado pela cabeça da minha filha me faz muito chateada. Eu não vi o Reiki desde que ele arruinou a minha vida, mas eu sei que ele foi no meu quarto enquanto eu dormia. Eu sei e temo que uma noite eu vou acordar ao lado dele.